Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E o propósito do canal Silas Degrafe é justamente repassar essas informações de acordo com as sugestões aqui dos nossos inscritos que nos mandam aqui o pedido para análise das empresas. Então nós fazemos todo o trabalho de pesquisa e repassamos essas informações. Por quê? Para quem investe em ações ou pretende investir em ações, naturalmente que nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os investimentos, já que ganhar dinheiro é bastante complicado. Na hora de investir, nós temos que ter alguns critérios também para não colocar em risco, né, as nossas aplicações. E aí, o que nós temos que fazer? Pelo menos conhecer um pouquinho mais qual empresa que eu vou investir, o que essa empresa faz, de onde ela vem, para onde ela vai, quem está por trás dessa empresa, né? E aí, naturalmente, o próximo passo é saber como é que ela está financeiramente, de endividamento, de lucratividade, de rentabilidade, ver se vale a pena, se não vale a pena investir naquela empresa. Então, o importante é fazer todo um conjunto de pesquisas para, na hora de fazer investimento, fazer de forma consciente, de forma segura, minimizando o risco e potencializando as possibilidades de ganho. E a empresa sugerida para hoje é justamente mais uma empresa do setor da construção civil. É a Cury Construtora e Incorporadora S.A., que é mais uma empresa sugerida aqui para os nossos inscritos lá pelo Buiancel que sempre está conosco aqui no canal, a quem eu agradeço imensamente a participação e a sugestão dessa empresa. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, canal Silas Degrafe, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa Cury, que é do setor da construção civil, e é uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal, que às vezes, quando você analisa um determinado setor, espera-se, né, um comportamento semelhante a todas as empresas do setor, e às vezes não ocorre isso. Então, dentro de um mesmo setor, nós vamos ter empresas que se comportam de maneira diferente, e ainda mais quando se trata da construção civil. A construção civil, que é um setor que é muito importante dentro do cenário econômico brasileiro, pela geração de empregos que ela tem, não só na construção civil em si, ali na obra, mas tudo que tem no entorno de uma construção, que é todo o material de construção, a produção do material de construção. Então, vejam toda uma cadeia produtiva que tem por trás do setor da construção civil. E é um setor que ele é praticamente uma montanha-russa. Ele tem momentos maravilhosos e tem momentos não tão bons assim. E aí o importante ao analisar uma empresa é ver como que ela se comporta dentro de todas essas oscilações. Então vamos conhecer um pouquinho a respeito da Cury. A Cury, que surgiu lá no ano de 1963 em São Paulo através do Elias Cury, e na época o Elias Cury, imagino na década de 60, né, a construção de casas populares, principalmente para o público C e D. E na época nós tínhamos o BNH, Banco Nacional da Habitação, que fazia todo o financiamento dessas casas populares. E aí ele foi se desenvolvendo justamente dentro desse público e utilizando muito os financiamentos do BNH. Só que daí na sequência, lá no final dos anos 70, o BNH acabou desaparecendo e na década de 80 quem assumiu esse papel de financiador foi justamente a Caixa Econômica. E aí a Cury continuou trabalhando dentro desse público da classe média praticamente, agora em parceria com a Caixa Econômica. E aí passa a década de 90 também, chegando à década de 90, que foi uma década bastante complicada para o setor da construção civil, aí nós entramos nos anos 2000. Aí quando chega nos anos 2000, aí a construção civil dá o boom, né? Aí foi a grande explosão da construção civil. E aí as grandes construtoras praticamente cresceram, né, dentro desse cenário extremamente positivo. E aí, o que eles fizeram? Aí começaram também todo um processo de abertura de capital. E aí surge uma empresa chamada Cyrela, tá? A Cyrela que faz a sua abertura de capital, também aproveitando esse crescimento do setor da construção civil. E aí a Cyrela compra metade da Cury. Então a Cury passa a ser uma empresa do grupo Cyrela. E aí, então, ela continua dentro do seu processo de crescimento. Só que daí, na sequência, Cury vai trilhando o seu caminho de forma independente, inclusive mantendo o seu comando
com a família Cury, né? Só que não mais com Elias, aí já com o seu filho, com o Fábio Elias Cury, e daí também na sequência com o seu primo, com o Paulo e com o Ronaldo Cury. Então hoje todo o controle da empresa, todo o comando da empresa continua nas mãos da família Cury, e a Cyrela tem apenas uma participação, que na época era de 50% e com o tempo foi diluindo essa participação, hoje é de apenas 30% a participação da Cyrela dentro da Cury. Já no ano de 2020, aí o que a Cury faz? Aí ela faz o seu IPO, ela se transforma numa sociedade anônima de capital aberto para expandir as suas operações, principalmente no estado de São Paulo, onde ela é bastante forte, e também no estado do Rio de Janeiro. Já que eu falei de participação societária, só para se ter uma noção, hoje a Cury tem 29% das suas ações disponíveis no mercado, então tem o free float de 29%. Mas para que possamos conhecer como que está a situação da Cury, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020 e 2021 e também do primeiro trimestre de 2022. E através dos números vamos saber como que está a situação da Cury. Então, vamos aos números. Então vamos para a análise da Cury Construtora Incorporadora S.A. e como eu falei para vocês, eu trouxe aqui um período maior, 2018, 2019, 2020, 2021 e até agora o dia 31 de março de 2022, quando a empresa apresentou seu balanço do primeiro trimestre do ano de 2022. E aí dentro dessa base histórica nós podemos ver se existe uma regularidade, quais são as oscilações que a empresa enfrenta, né, ao longo de todo esse período. Então vamos começar lá pelo ano de 2018, onde temos aqui um ativo total de 1 bilhão 120 total. É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, todos os seus bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. E aí, naturalmente, que nós vamos observar aqui, ó, ela tem um imobilizado baixo, que são máquinas, equipamentos, instalações, etc. É baixo. O volume maior da empresa acaba sendo aqui, ó, no ativo circulante, que é o chamado capital de giro. Então, são os recursos que fazem a empresa trabalhar. 921 milhões, que representava 81,6% de tudo que a empresa possuía em 2018. E ele era composto por dinheiro em caixa, banco e aplicação, 250 milhões de reais, contas a receber 417 milhões de reais e estoques 216 milhões de reais, que são os imóveis destinados à venda, né? Então esses três componentes aqui, eles que são realmente o giro. Os outros créditos geralmente vamos ter aqui impostos a recuperar e outros valores a receber que não sejam necessariamente de venda de imóveis, né? Indo já para o ano de 2019, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 1 bilhão 287 milhões e o capital de giro passa de 1 bilhão de reais agora, é 1 bilhão e 76 milhões. 83,6% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 314 milhões. Aumenta o contas a receber, 533 milhões e uma pequena diminuição aqui nos estoques, nos imóveis destinados à venda, 181 milhões de reais. Já para 2020, aí ela já pula para 1 bilhão 644 milhões de reais. E desse 1 bilhão 644 milhões, 1,352 está no capital de giro, 82,2%. Então, apesar dessa queda aqui na representatividade, nós temos aqui um crescimento nominal desse valor. Sendo que o caixa passa agora para 430 milhões, é quanto de dinheiro a empresa tinha no ano de 2020. 430 milhões em caixa, banco e aplicação financeira. 627 milhões era o valor do contas a receber e 270 milhões o valor dos estoques destinados à venda. Já para 2021, pula para 2 bilhões 597 milhões de reais e agora o capital de giro vai para 1 bilhão 874 milhões de reais. Fecha no dia 31 de dezembro de 2021 com 691 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 661 milhões em contas a receber e temos aqui 486 milhões de estoque de imóveis destinados à venda. Aumenta aqui esse ativo realizado a longo prazo, se pegar o balanço lá e as notas explicativas, estão classificados aqui um grande parte desse valor aqui como contas a receber de longo prazo. Então são vendas que a empresa faz para recebimento a longo prazo. E agora em março de 2022 fecha com 2 bilhões 933 milhões de reais de ativo total, sendo que 2 bilhões e 90 é o capital de giro, 602 milhões em dinheiro em caixa, banco, aplicação,
O contas a receber passa para 996 milhões e os estoques aqui uma pequena queda, fechando em 454 milhões de reais. Então o que nós observamos só olhando esse ativo aqui? Que a empresa ela vem investindo, ela vem crescendo. Ela era uma empresa de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 600, 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 900 milhões de reais, o tamanho da empresa. Capital giro 921 milhões, 1 bilhão e 76, 1,352, 1,874 e 2 bilhões e 90. Então também aumentando o seu capital de giro. Já todo esse ativo aqui, ele é financiado aqui por capitais de terceiros, que são os endividamentos de curto e de longo prazo, e também pelo capital próprio, que é o patrimônio líquido. Então a empresa fecha aqui em 2018 com 782 milhões de reais de capitais de terceiros, de dívidas, o que correspondia a 69,3% de tudo que a empresa possuía. Então, para analisar se um endividamento é alto, baixo, se ele é pesado ou não, é sempre por esse número aqui. Qual é o peso da dívida em relação ao ativo total? Já em 2019, a dívida aumenta para 924 milhões de reais, 71,8%. E reparem que a grande parte da dívida está aqui no curto prazo. Já em 2020, a dívida passa agora para 1 bilhão e 2. Mas como a empresa faz o IPO e ela aumenta aqui o PL para 642 milhões, mesmo com esse aumento nominal aqui, o peso da dívida ficou menor, 60,9%. De tudo que a empresa tem, ela deve 60,9%. Já em 2021, aí sim, aí o endividamento ele aumenta para 1 bilhão 859 milhões de reais, representando 71,6%. Só que desse endividamento aqui, o que a gente vai observar é que não há um aumento no endividamento aqui, nessa empréstimos e financiamentos de curto prazo. Nós temos aqui em outras obrigações. E ao abrir essas outras obrigações, nós vamos ver aqui que temos muito adiantamento de clientes, né? Então, a empresa reporta aqui adiantamento de clientes, um valor significativo que compõe essas outras obrigações. O mesmo ocorrendo aqui em 2022, em março, quando a dívida fecha em 2 bilhões e 141 milhões e 73% de peso. E aí vemos que esse aumento do endividamento ocorre também nessas outras obrigações, grande parte desse valor como adiantamento de clientes. Então, clientes que dão dinheiro adiantado para a construtora construir e entregar o imóvel depois, né? Então está aqui o comportamento do endividamento da Cury. Olhando os resultados, quanto que a Cury faturava, quanto que a Cury vendia em 2018? 920 milhões de reais. Em 2019, 1 bilhão e 19. Em 2020, 1 bilhão e 144. Em 2021, 1 bilhão e 738. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, acumula 447 milhões, o que nos projeta um faturamento pelo menos na faixa de 1 bilhão e 900 milhões de reais aproximadamente, 1 bilhão e 800 milhões de reais para 2022. Então, uma projeção de um pequeno crescimento em 2022. Mas é uma empresa que ela vem crescendo, olha só, o faturamento dela vem crescendo ano a ano. E aí, mais importante do que o faturamento é se ela tem lucro com isso. E o lucro em 2018 foi 176 milhões, em 2019 204 milhões, em 2020 recua um pouquinho aqui para 189 milhões, em 2021 315 milhões e agora em 3 meses do ano acumula um lucro de 63 milhões de reais, o que também nos projeta um lucro de pelo menos 250 milhões para o ano de 2022. Outro item que eu quero destacar aqui, que inclusive coloquei em amarelo, é esse resultado operacional, que também é chamado de EBIT, né? Porque nós temos o EBITDA e temos o EBIT. O EBITDA, nesse número aqui, tem que ser acrescido a depreciação e amortização. Tá? E o EBIT é simplesmente o resultado da operação da empresa, sem considerar aqui a depreciação e a amortização. Então, a atividade gera recursos, gera 191 milhões, 237, 225, 376 e 79 milhões aqui em apenas 3 meses. E aí vamos ver aqui uma regularidade dos números, Custo, né, o custo para construir um imóvel, para prestar um serviço, 65,8%, 65%, 62,6%, 62,9%, 62,9%. Então, mesmo com o período inflacionário, como já começou em 2021 e agora se intensifica em 2022, mesmo assim a empresa está conseguindo segurar seus custos, fazendo com que eles não cresçam mais do que o valor da sua receita.
Bem como na despesa operacional já não. Aí nós temos aqui 13,3, recua para 11, sobe para 17, recua para 15, agora vem nesses 3 primeiros meses do ano com 19,4%. Então a gente percebe, principalmente na parte de produção, que a empresa vem mantendo um controle rígido nos seus custos. Aproveitando aqui, trago para vocês nesse quadro como que está a situação financeira da Cury. Tá? E essa situação financeira ela é medida por liquidez geral e liquidez corrente. A liquidez geral, ela consegue projetar se no futuro a empresa terá a condição de pagar suas dívidas ou não. Então, a sua capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Ele sai com 1,41 lá em 2018, recua para 1,36, aumenta para 1,60, recua para 1,33 e agora em março fecha com 1,31. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já tem R$1,31. Então, com aquilo que ela tem, ela já paga todas as suas dívidas e ainda tem uma pequena folga financeira. Já a liquidez corrente mede só o curto prazo, só o dia a dia da empresa. No dia a dia, ela consegue pagar suas contas? Para cada R$1 de dívida em 2018, ela tinha R$1,88. Recua para 1,67, sobe para 2,25 em 2020, recua para 1,68 em 2021 e agora fecha em 1,49. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto prazo, ela já dispõe de R$1,49. Portanto, paga e sobra. Não muito, mas enfim, mas trabalha com folga financeira. É uma empresa que não tem problemas financeiros. Já o endividamento, vamos ver nesse quadro como que vem se comportando e qual é o tamanho da dívida da Cury. 69,3% em 2018, 71,7% em 2019, recua para 60,9% em 2020, aumenta para 71,6% e agora em março 73%. De tudo que ela tem, ela deve 73%. Mais importante até do que esse 73% é o que a gente falou há pouco. Aonde que cresceu esse endividamento? Justamente em adiantamento de clientes. Fechando também esses quadros aqui, temos os índices de rentabilidade. Quanto que a Cury ganha naquilo que ela faz, que é a margem líquida. Então, ao vender um imóvel, ao gerar a receita na venda de um imóvel, ela tem o custo, ela tem a despesa, ela tem resultado financeiro, ela tem impostos. E quanto que sobra? Sobra 19,1% em 2018, 20% em 2019, 16,6% em 2020, 18,1% em 2021 e agora em março 14,1%. Ao vender um imóvel, sobra líquido e limpo para a empresa 14,1%, que é a sua margem líquida. Já a rentabilidade do ativo é quanto que ela ganha em relação àquilo que foi investido dentro da empresa. 15,6% em 2018, 15,8% em 2019, 11,5% em 2020 e 12,1% em 2021. Em relação a todo investimento, a empresa gerou um ganho de 12,1%. E a rentabilidade do PL, agora tratamos dos acionistas que já estavam dentro da empresa, quem já tinha cotas ou tinha ações dentro da empresa, quanto que eles ganharam nesses respectivos anos? 50,8% em 2018, 56,1% em 2019, 29,6% em 2020 e 42,7% em 2021. Ao ter as ações dentro da empresa, com base nos lucros que a empresa obteve, os acionistas tiveram ganho de 42,7% em 2021. E falando em acionista, vamos ver agora nesse quadro os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Cury? R$ 2,22. Se você pegar todo o patrimônio e distribuir entre os acionistas, caberá a cada ação R$ 2,22. Porém, essa ação ela é vendida na bolsa a R$ 6,77, que é a cotação da ação no último dia 8 de julho, quando da gravação desse vídeo. Então, se veja que uma ação que vale R$ 2,22, na verdade ela é vendida por R$ 6,77, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 3,05. Isso quer dizer, as ações da Cury estão sendo comercializadas com ágio de 205%. Lucro por ação com base em 2021 é R$ 1,07. Então, cada ação gerou um lucro de R$ 1,07, o que nos dá uma rentabilidade de 15,81%. Naturalmente que essa rentabilidade da ação ela é medida com base no valor de mercado, diferente da rentabilidade do PL, que é medida com base no valor patrimonial.
Dividendos por ação. Em 2021, a empresa distribuiu 55 centavos a título de dividendos e a relação PIL, preço barra lucro, ela fechou em 6,34. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações pelo valor de mercado, 6,77, e se mantiver os lucros que a empresa vem gerando, R$ 1,07 por ação, os acionistas vão levar 6,34 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Nesse gráfico aqui, trouxe para vocês o comportamento do valor das ações da Cury ao longo do ano de 2020 até agora 2022, lá desde do IPO em 2020 até agora 2022. Lá no IPO as ações largaram na faixa de R$10,40 e aí você vai ver ali um sobe e desce logo na sequência do IPO, onde ela sobe lá para quase R$12 e cai novamente ali para R$10, sobe lá para quase R$11,60 e depois aí ela dá uma despencada e chega ali a R$8,72. Aí na sequência ela sobe de novo, né? Só que agora na faixa de R$10,30 praticamente recupera seu valor e aí ela tem uma sequência de quedas. E essas quedas ali tem umas oscilações para cima e para baixo, ela atinge o seu menor valor com R$ 6,09 agora em janeiro de 2022. E aí na sequência ela se recupera, volta lá para a faixa dos R$ 7,60, cai de volta, bate novamente ali nos R$ 6 agora em junho de 2022, e agora ela começa ali um processo, né, uma pontinha de crescimento ali, chegando até R$ 6,77, cotação essa do último dia 8 de julho, quando da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que a ação teve o seu valor mais baixo, quando que a ação teve o seu valor mais alto e como que a ação vem se comportando desde o seu IPO. Tá então, mais uma empresa analisada, Cury Construtora Incorporadora S.A., mais uma empresa do setor da construção civil, né? Então, passa aí a ser também opção, de acordo com o seu entendimento a respeito dos números da empresa, passa a ser uma opção para, de repente, colocar lá no seu radar, né? E é naturalmente que hoje, que vivemos esse momento de turbulência econômica aí, com as ações subindo e caindo de acordo com o cenário externo e também com o cenário interno, já que temos também aí um ano eleitoral, então é um ano de muitas incertezas. E aí, naturalmente, que todas as incertezas acabam recaindo também dentro do mercado financeiro das expectativas, né? E até por termos aí um ano com inflação alta, com juros altos, né? Então tudo isso aí acaba afetando também dentro da Bolsa, onde diversos fundos e diversos investidores acabam saindo da Bolsa procurando opções mais seguras, né? E aí, consequentemente, nós temos todas essas oscilações. Mas se você observar historicamente a Bolsa, você vai ver que ela também tem os seus altos e baixos. Assim como o acionista sai, o acionista volta. Mas quando ele volta em empresas boas. Por isso que é importante na hora de investir você aproveitar as oportunidades, mas em empresas boas. E para isso temos que conhecer como que está cada empresa. O canal Silas de Café não se propõe aqui a lhe fazer indicações a respeito das empresas, mas simplesmente fazer o retrato das empresas para que você possa tomar sua decisão, como eu falo sempre, de forma consciente e de forma segura. E com isso ir construindo seu patrimônio gradativamente para chegar lá na frente e ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.